Fala, meus disciplinados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E bora aqui para mais uma análise semanal, índice dólar e Bitcoin. Vamos começar pelo dólar hoje, tá? Vamos pegar o dólar, que ele tá bem interessante. Novamente eu vou fazer da mesma forma, não vou estar fazendo as marcações das médias, tá? Vou focar exatamente na movimentação aí do gráfico, que eu acredito que possa estar acontecendo e qual vai ser a movimentação mais relevante, os pontos também mais relevantes dentro do gráfico, tá certo? Aqui a gente vê que ele tá bem lateral. Vou jogar aqui pro mensal novamente, só pra gente ter aquela referência que eu sempre falo do que está acontecendo aí no gráfico, né, mensal. E eu acredito ainda que ele esteja tentando buscar aqui a 21, tá certo? E ele está corrigindo bem. E a correção macro aqui do mensal é desse topo para esse fundo. Quer dizer, do semanal, tá? Porque do mensal eu tô pegando aqui de uma movimentação, dessa movimentação aqui de alta total, tal, daqui até aqui. E o 61 tá junto aqui com a 200. Então fica bem atento nisso. Então assim, acredito que ele esteja buscando aqui para talvez dar uma continuidade, né? Então ele busca aqui para fazer isso aqui, ó, tá? Talvez segurar aqui. A gente tem que avaliar como que vai estar funcionando. A minha gatinha dando trabalho aqui. Beleza. Jogando lá para o semanal, o que a gente viu acontecendo? A gente teve uma formação de um doji, tá? E o que isso quer dizer dentro de uma tendência forte igual a gente está tendo aqui, tá? A gente está tendo uma tendência forte, né, com fundos e topos descendentes, e esse doji pode indicar uma fraqueza nessa correção de alta, dando continuidade nessa tendência aqui, galera, tá? Então é isso que pode estar acontecendo, né? Buscando aqui este fundo para um rompimento e talvez dar a continuidade nessa baixa, tendo em vista que ele chegou aqui a tocar na 9. E todo o toque que teve na 9 aqui no semanal, a gente viu que ele ganhou força. Então tocou, ganhou força para baixo. Mesmo ele tentando corrigir, chegou próximo novamente e caiu, tá bom? Então a tendência aqui, olha, ele chegou, segurou, deu fraqueza. Mas pode ser também, se ele vier a romper para alta, galera, para alta, também aqui a gente percebendo que a 9 no semanal tá ficando flat, tá ficando reta, né? Então ela tá perdendo um pouco ali da força da indicação para baixa. Pode ser que ele venha a romper, troque polaridade aqui nessa 9, vindo junto com o preço, para poder buscar a 21 aqui, tá certo? Juntamente com fundos rompidos, que não trocou polaridade, aqui também buscando topo, talvez uma nova lateralizaçãozinha mais acima, beleza? Jogando para o diário, a gente vê essa lateralização muito clara, não tem o que falar. Eu falei sobre isso na semana passada. Então aqui, ó, buscando fundo sempre e topo aqui nessa lateralização máxima, tá? Aqui juntamente com este fundo a gente tem aqui os 50% e o 61 de Fibo, tá? Essas aqui são das Fibos diárias, que é dessa correção aqui, dessa pernada aqui, ó, deste fundo para esse topo, tá? Então fazendo essa movimentação, ele tá buscando o ponto de 50 e tem de 61 que foi atingido agora nessa última sexta-feira, tá? E juntamente com essa movimentação que atingiu ali o 61, ele também atingiu a 21, galera. Então isso aqui deu muita força para ele retornar ali, tá? A 9 tá bem inclinada para cima, a 21 tá virando, tá? Eu já falei sobre isso, cruzamento ali das médias, né? Então a 9 que estava por baixo cruza por cima da 21, a 21 que estava caindo inclina, e isso dá suporte para o preço para ele estar continuando ali a reverter essa tendência, ó. Então assim, eu acredito nesse dólar, galera, revertendo realmente essa movimentação aí de baixa, tá? Porque ele fez a quebra de estrutura aqui já também, ó. Fez um topo, um fundo. Esse topo aqui quebrou aqui, ó, essa tendência de baixa e fez um pivô, tá bom? Aqui, a hora que rompeu aqui, ó, ele confirmou esse pivô para mim,
tá? E ele tá acumulando aqui pra mim, ao meu ver, tá? Pra tentar fazer isso daqui, ó. Mas a gente tem pontos aqui muito fortes também, porque olha, segurou no 50% aqui, ó, de uma fibra semanal, tá bom? Que é desse topo aqui para este fundo aqui, tá bom? E dentro dessa fibra semanal a gente ainda tem o 61 aqui que nem foi atingido, né? Nem chegou lá. E a 50 do semanal tá vindo aqui junto com o preço. E ela pode segurar esse preço e jogar ele para baixo, talvez. Então vamos ficar atento. A gente tem a questão também de notícias aí. Tá acontecendo muita coisa com esses negócios tarifaços do Trump. Muita coisa também interna aqui no Brasil que pode influenciar esse dólar aí com certeza, tá? Então aqui dentro dessa lateralização a gente tem pontos máximos e mínimos, tá bom? A gente tem esse ponto máximo aqui dessa lateralização aqui no 60 e esse ponto aqui dentro que é um ponto mínimo que eu acredito que tá muito forte, tá? Ele respeitou muito nos últimos dias. A gente tem aqui para cima lateralização, galera, esse ponto aqui, ó, esse ponto interno e esse ponto máximo aqui. Esses dois pontos aqui não são de lateralização, são pontos de topo anterior aqui do 60, ó, este topo e este topo máximo aqui. Se a gente jogar lá nos 5 minutos, eles vão ter mais vão ficar mais claros, tá? Aqui, ó. Então assim, é esse topo e esses topos aqui juntamente com esse fundo, tá? Então eu deixei eles marcados. De um para o outro, ó, daqui a gente tem 20 pontos praticamente e desse para esse aqui a gente tem 15 pontos. Então são pontos que eu acredito que são relevantes caso esse preço venha a romper para cima, porque são pontos que podem ser tanto alvo como pontos de trava, tá certo? Então, que é a mesma coisa, né, praticamente. Então vamos ficar bem atento aí nessa movimentação que pode estar acontecendo dentro desse dólar. Jogando aqui para a última movimentação que ocorreu, a gente vai formar uma FIBO, né, vai montar a FIBO aqui, ó, desse topo para esse fundo, tá certo? E aqui a gente tem essa confluência maravilhosa aqui, ó, das 50 aqui dos 60 com o... Vamos diminuir um pouquinho aqui, né? Tá muito grande. Pronto, perfeito agora, ó. Então assim, aqui dentro a gente tem a confluência aqui das 50 juntamente com o ponto de 38, que caso esse preço queira dar continuidade nessa movimentação que ele fez na sexta-feira, ele caiu 40 pontos, subiu 70 e está retornando. Nesse retorno, se ele segurar aqui, juntamente com 50, com a 9 e a 21 vindo aqui abaixo, e ele der continuidade, a probabilidade dele buscar o topo anterior e tentar romper, tá certo? Para fazer provavelmente isso daqui, ó, tá? Mas vamos aguardar para ver aí, porque do topo a gente tende a buscar o fundo dessa lateralização, mas tem muitos pontos. Olha aqui no 50 a gente tem a VWAP do dia anterior, tem a 21, então assim, tem muitos pontos de trava aí dentro dessa lateralização, e diferentemente daqui que as médias estavam emboladas e tal, e sendo rompidas a todo momento, aqui elas estão tomando uma direção, tá certo? Para mim já tá tomando uma direção, eu só preciso que essa 50 incline mais um pouco, vou falar sobre isso já já, tá certo? Vamos finalizar aqui essa marcação dessas fibos. Ó o Storm falando aí no comercialzinho, ó. O cara é brabo. Pronto, vamos marcar o 61 aqui também, tá? Esse 61, galera, olha aqui que confluência. Nossa, cara, eu adoro quando essas confluências casam com fundos de lateralização ou topo de lateralização. Por quê? Me demonstra mais força ainda naquela região. Então, assim, não tem como a gente desacreditar de determinado ponto, tendo em vista toda essa confluência que está tendo, tá? Vamos fazer uma FIBO aqui também da continuidade. Vou jogar lá por 5 minutos agora, ó. E aqui dessa FIBO de continuidade, a gente tem uma pernadinha de 26 pontos, então é bem relevante. O ponto de 50 aqui vai ser o ponto mais forte dentro dessa FIBO, tá? Minha esperança. Pessoal, para você às vezes que está acompanhando aqui mais tempo ou menos tempo, né? Mais tempo já percebe aí que eu ouço muito louvor, né?
Galera, me acalma muito, muito mesmo. Eu há um certo tempo que eu realmente me converti, eu já acreditava em Deus, né? Assim, mudando um pouquinho de assunto aqui dentro do vídeo. E só que eu era distante, né? Se me perguntasse, eu falava que eu acreditava, mas não tinha intimidade, né, com Deus. E foi uma diferença aí dentro da minha vida há algum tempo e que me ajudou a superar muitas dificuldades. Um dia eu falo sobre isso ainda. Então, vocês vão ouvir muito, né? Sempre, na verdade, louvor aqui. Galera, voltando aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Pra mim, tá? Do topo, galera, do topo da lateralização, tende a buscar o fundo. Então aqui eu vou procurar o que? Né? Favorecer vendas, não tem o que falar. Tá no meio da movimentação, então o que eu procuro é ele retornar aqui nesses pontos de Fibo, tá certo? Me dá um padrão de venda e aí eu consigo uma vendinha buscando os pontos de Fibo do macro como pontos de trava ali, pontos de alvo da minha operação, tá certo? Caso esse mercado ele abra em gap no topo, não tem o que fazer, né? Seria favorável para venda. Se ele abrir em gap de baixa, né? Aqui, principalmente no 50, aqui com o VWAP, 200 do 2, a 21 lá do 60, tá certo? Aqui no ponto de fundo da lateralização, juntamente com 61 aqui do 60 minutos, próximo dos 50% aqui do diário. Então também não tem o que fazer. São pontos que a gente vai buscar compras. Não tem como eu, num ponto comprador, eu fazer vendas, tá? Sem sentido. Aonde eu buscaria vendas, talvez, né? Aqui, se ele abrir rompendo, fazer uma troca de polaridade igual ele fez aqui e vindo. Só que olha aqui onde é o alvo. Aqui no 61. Também não tem o que fazer, tá? Vamos ver quanto que deu aquela vendinha ali, só pra gente ter um exemplo, ó, caso tivesse vendido aqui. Que aqui seria, ó, rompeu, trocou polaridade, bateu ali com a 9, deu 16 pontos. Então, sim, foi uma operaçãozinha que pagou ali alguns pontos. Então, seria até interessante, né? Mas é a melhor operação? Não. A melhor operação aqui para mim seria na ponta compradora devido a essa movimentação micro, rompimento de pivô, que eu estou acreditando que é uma acumulação aqui para continuidade na correção da baixa, tá certo? Então, galera, para mim, na macro, dólar tá vendedor, mas ele está numa correção, já rompeu o pivô, está dando indicação de reversão de tendência. Para mim, é uma acumulação que está acontecendo, então o rompimento seria para cima, tá bom? Então vamos aguardar aí como que esse mercado vai abrir na segunda-feira e como que vai ser essa movimentação. A gente jogando agora aqui para o índice, beleza? Vamos lá, o índice no mensal, ó, a gente está aqui no semanal, no mensal. Esse índice está buscando fundo, igual eu tinha comentado, que ele buscaria, provavelmente, né, buscaria pontos ali mais relevantes da FIBO. Ele está buscando aqui o ponto de 61 da FIBO semanal. Ao meu ver, ele está tentando fazer um rompimento aqui dos 50%. O que eu preciso para esse rompimento, galera? Que o segundo candle, ele rompeu. Eu preciso que o segundo candle ele finalize também abaixo aqui, ó. Pode ser um doji, pode ser que ele tente subir, bata aqui na 9 e retorne, né? Faça isso, ó, e finalize aqui abaixo dos 50%. Aí isso vai me concretizar o rompimento, aí ele fica invalidado esse 50% ali, porque ele vai ter concretizado o rompimento, certo? Por enquanto ele ainda está válido, eu acredito que ele possa ter força para jogar esse preço aqui numa correção do semanal desse topo para este fundo aqui, tá? E aí vai entrar no diário, né, essa correção. A gente vai estar fazendo ela já, só um momentinho. Por enquanto a gente está com essa fibra do semanal, que é deste fundo para este topo aqui, ela ainda está válida, beleza? Então acredito que seja esses pontos aí para esse preço estar segurando, tá? Jogando lá para o semanal, a gente vê isso bem claro, ó, ele tá bem forte, tá esticado, tá descorrelacionado não, ele tá fora de padrão. Por quê? Porque tá com muita força, veio muito esticado, assim como ele fez essa alta, né? E aí agora ele fez esse topo duplo, tá vindo no rompimento, pode ser que ele busque aqui, né? Se a gente fizer uma medição aqui, que ele espelhe até aqui para baixo este volume de negociação, né?
Então, geralmente é assim que a gente identifica essa figura. Mas eu acredito que ele possa segurar aqui neste 61, que é o ponto ao qual ele está buscando aparentemente, tá? Aqui a gente está no semanal, tá? No semanal, assim, igual eu falei para vocês, ele rompeu. Então vamos ver como é que ele vai estar finalizando aí essa movimentação. E assim como eu falei anterior, ele vai ter que finalizar aqui abaixo, tá? Pode ser um doji, pode ser que ele termine aqui com um pavelzão assim. Então vamos ver como é que ele vai finalizar aí e se vai realmente concretizar esse rompimento. Por enquanto, eu acredito que ele esteja buscando este 61, tá? Ele segurou aqui na 9, né, abaixo, já rompeu e veio descendo. Então ele não deu nem alternativa de tentar buscar a 9 ali, né? A 21, quer dizer. Segurando a 21. Agora, ó, jogar a fibra aqui, ó, desse topo para esse fundo. Ó, é a mania lá do MetaTrader, ao contrário. Pronto, perfeito. E vamos aqui atualizar essa fibra do diário, tá? Ó, jogar ali. Jogar aqui. Jogar aqui, tá? Essa fibra aqui, galera, é da fibra de baixa. Então, o preço tem que ficar juntamente com a marcação. Eu tenho um pouco de toque, galera. Eu gosto do... Aqui, perfeito, assim. Lindo. É isso, é exatamente isso que a gente vai buscar dentro deste gráfico. São os pontos ao qual o gráfico pode estar buscando. E olha que confluência maravilhosa aqui de fundo do semanal, hein? Ó, provavelmente uma lateralização dentro do diário, ó. Vamos ver? Olha lá. É aquele ponto de lateralização aqui do macro. Esse ponto foi rompido, sim, foi. E ele não teve a troca de polaridade, que é retornar, fazer o pullback ali para dar continuidade, se for isso que o mercado queira fazer, tá? Assim como ele está forte e ele está fazendo essa derivazinha aqui, ó, a probabilidade é que ele rompa e depois faça isso, tá? Mas vamos avaliar, vamos ver como é que ele vai estar reagindo durante o dia, tá? Então, jogando agora para os 60 minutos, ele retornou para dentro desse canal. Cara, esse canal tá muito forte, marca ele aí, galera, ó, esse canalzinho. Ele fez um falso rompimento. Aqui, ó, ele tentou romper, segurou nas 50 do diário, não teve força. No dia seguinte ele retornou para o canal e buscou o fundo desse canal, tá? A tendência agora aqui é o que? Ele buscar o topo, tá bom? Sempre fundo do canal, topo do canal, mesmo padrão de lateralização. A gente tem este fundo aqui que é muito relevante, que é a confluência, além de tudo, com 50% da fibra semanal. Então vamos dar uma alongada nele. Pronto, agora a gente tem aqui. E aqui dentro, se a gente jogar mais ali acima, ó, aqui a gente vai ter essa lateralização aqui dos 50%, ou dos 60 minutos também. Pode ser, tá? Que esse gráfico, ó, marca essa lateralização que ela tá bem clara, hein, galera, ó. Vou deixar exatamente aqui, ó, tá? Por que ela tá bem clara? Olha ali, não tem que falar, tem que estar enxergando essa lateralização, hein, galera? Tem que estar enxergando, porque ela tá muito clara. E aqui dentro, o que pode estar fazendo? Retornar aqui, tá? Fazer isso, ficar mais um tempo lateral para poder buscar aqui a 200, talvez, esses pontos de fio do diário, se ele quiser cair mais, tá? Eu acredito que ele possa buscar ainda, primeiro, antes de subir, aqui o 61, juntamente com o fundo, né, aqui, ó, do canal, para depois ele buscar o topo, ter força para trocar a polaridade aqui, né, ou melhor, tentar trocar a polaridade, retornar para a lateralizaçãozinha e dar continuidade aqui na reversão dessa baixa ali, e dando continuidade na tendência macro, que é de alta no índice, tá? O índice, galera, ele tá com uma macro de alta, tá bom?
E na micro ele tá com essa correção aqui, tá? Vamos marcar aqui essa FIBA, ó. É essa pernadinha aqui de baixa. Caso ele queira dar continuidade nessa tendência que ele está fazendo, nessa movimentação de baixa, ele vai ter que romper este 61 aqui, tá bom? Vou deixar menorzinho, tá muito grande aqui. E para ele fazer isso, ele tem que romper esse 61, ó. 61 dos 60 minutos, pronto. Vamos marcar essa FIBO. Por quê? Ali é um ponto de compra? Sim, é um ponto de compra. Mas ele tem esses pontos aqui como pontos de alvo e também como pontos de trava. Tá? Se ele abrir nesses pontos, abrir com gap muito forte, pode acontecer, acontece com frequência na realidade no índice, ele já pode dar vendas de início de mercado aí, tá certo? Após isso daqui seria essa FIBA aqui do diário, tá bom? Mas a gente tem os pontos de trava dentro dessa lateralização ali também, tá? Não acredito numa FIBO aqui nessa movimentaçãozinha, vamos ver. Temos 400 pontos. Se jogar lá nos 5 minutos, a gente vê que já tá num padrãozinho aqui que quebrou a estrutura de baixa, tá? Mas como assim, Diniz? Ó, fundo, topo, topo mais baixo, fundo mais baixo ainda. Aí fez um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto, fez um fundo mais alto e já fez um topo mais alto novamente, tá? Então aqui já teve a quebra de estrutura. Eu acredito que ele busque esses pontos, tá certo? Se no dia, galera, lá no dia, na abertura, vocês quiserem montar uma FIBO desse topo para esse fundo, só para ter uma visão, pode fazer. Eu não vou fazer, porque não faz sentido estar fazendo agora. Eu sei que daqui deste fundo é muito provável que ele vá buscar o topo. E eu acredito que o ponto mais relevante seja este fundo aqui dos 5 minutos. Esse eu vou estar marcando, tá? Ó, a gente teve um falso rompimento ali nele já. Vou marcar ele aqui bem pequeno. Mas é o ponto, para mim, mais relevante dentro aqui desse gráfico. Vamos colocar a FIBO só para ver se conflui, para vocês verem. Olha lá, conflui com 61. Então é assim, ó, vocês têm que ter essa visão do macro dentro do gráfico. O que está acontecendo dentro desse gráfico? Qual o ponto mais relevante, tá? E esses pontos ali, principalmente ponto de suporte, ponto de resistência, eu ainda vou falar um pouco mais a fundo sobre isso aqui no YouTube, né? São pontos, galera, que tem extrema relevância, são pontos ali que institucional, são pontos que outros traders, traders grandes, né, mantêm eles com grandes lotes, são pontos que o pessoal não deixa passar, porque é um ponto psicológico de preço. Olha aqui, ó, ponto de 134, aqui a gente pode pôr aqui, ó, é 134,500 ali mais ou menos, tá? Ele é um ponto onde o pessoal não tá deixando passar, ponto fechado, né, que a gente fala que é bola a bola, né? Então assim, a gente tem que ficar atento nisso, tem que ter esse conhecimento. Se você não tem, já pega, tá? Olha que confluência maravilhosa. Então se ele abrir aqui, por exemplo, tá? E eu tô esperando compras nesse índice, né? É o que vai me favorecer mais, que ele tá num fundo. Então ele abre aqui, tenta romper, já me dá um padrãozinho de compra, caberia já, tá? Buscando como alvo esses pontos aqui da FIBO dos 60 minutos, da última pernada de baixa. Se ele abrir aqui próximo, também me favorece para compras. Se ele abrir aqui no 38, cabe vendas? Até cabe, mas não tem tantas confluências, vai ser uma venda um pouco mais arriscada. No 50% já é melhor, ele conflui com fundos anteriores, ó, tá? E tem a VWAP aqui próximo, o 61 está próximo do topo, a 200 está aqui também, que provavelmente vai chegar lá mais perto, tem esses fundos. E se ele abrir aqui neste topo, com 50% que foi rompido, com 200, aqui é o melhor ponto para venda, tá? Não acredito que ele abra com um gap tão grande, mas pode acontecer, então a gente vai ficar atento. Índice, para mim, ponto comprador, não enxergo vendas nele ali,
tá? Pode acontecer se ele abrir com gap muito alto de compra, se ele abrir com gap muito alto de baixa, buscar nesses pontos de 61, fundo do canal ali para compras, tá? Acredito no índice para correção dessa pernada de baixa e na macro ele tá de alta, mas ali no médio prazo ele tá de baixa, então vamos ficar atento, ele tá forte ainda para baixa também, a gente tirando o zoom aqui a gente vê isso, também tá bem forte, mas ele tá devendo correção, tá muito esticado. Então dólar para compra, índice tá para índice para compra e dólar para mim tá para baixa, tá aqui nesses pontos aonde eles se encontram, tá certo? Mas no macro índice tá de baixa e dólar está de compra, beleza? Agora, galera, vamos para o nosso Bitcoin. Isso aí, Bitcoin. Vamos jogar o Bitcoin aqui agora. Pessoal, Bitcoin não tem muito o que falar dele, tá? Vou deixar as marcações que tinha feito lá, ó, jogando aqui para o mensal. A gente vê que ele está muito próximo da 9, segurou aqui, já fez um padrãozinho de alta, igual eu tinha comentado com vocês, já quebrou uma estruturinha, ó, tentou subir, desceu, fez um topo mais baixo, fez um fundo aqui mais alto e já rompeu aqui, dando indicação realmente de um pivôzinho de alta, concretizando isso daí, né? Por enquanto, né? No mensal. Aqui no semanal a gente vê esse mesmo padrão, ó, fundo, topo, fundo, aqui ele rompeu, tentou retornar, não teve força, concretizou aí já esse rompimento, acredito dele buscar este topo aqui. Tá devendo correção sim, mas a gente sabe que Bitcoin ele anda de uma forma diferente. Aqui no diário a gente vê que ele tá um pouco lateralizadinho, né? Tá segurando aqui nesses pontos e a gente pode diminuir um pouco aqui essa lateralização dele, ó. A gente pode colocar exatamente aqui neste fundo, tá? E também nestes topos aqui. Pronto. Agora a gente tem uma lateralização formada neste Bitcoin. Vamos jogar lá para os 60 minutos. Olha aí como que ela ficou muito clara. Tá muito, muito clara. E aqui dentro dessa lateralização, se vocês quiserem, vocês podem corrigir ainda mais. Colocar exatamente aqui, ó. Tá certo? Agora a gente tem essa lateralização superior mais bem formada e a lateralização aqui de baixo está perfeita para mim, porque ela pega esses fundos, pega fundo aqui, falso rompimento, segurou e pega aqui. Se vocês quiserem, pode estar colocando um pouquinho mais para cima aqui, ó, para pegar esses pavis, pega corpo real, aqui ela fica mais adequada também, tá? Então, dentro desse sistema de lateralização, igual a gente já conversou, igual a gente vem falado todos esses dias, o que eu acredito que eu acredito que possa acontecer aqui dentro deste Bitcoin, tá? Ele está buscando esse topo e desse topo ele está buscando fundo, mas no macro ali, no que está acontecendo no Bitcoin, eu acredito que ele venha para alta, apesar de ele estar no topo histórico, ele está corrigindo, então pode ser também que ele venha a buscar talvez aqui novamente 38 ou 50% do macro, tá bom? Vamos ver como é que ele vai estar reagindo. Aqui dentro eu vou estar fazendo esta fibra dessa pernada de baixa, tá certo? Vamos estar marcando, mas eu já falei para vocês, Fibo dentro de lateralização para mim não tem tanta força, eu faço mais para eu ter uma noção de pontos e regiões, principalmente de trava de preço, caso eu faça a minha entrada. Então aí eu vou ter uma noção dos pontos, até onde eu posso levar este preço, ou até onde esse preço pode chegar, um ponto ali onde pode segurar a minha operação, tá? Também são pontos onde pode me gerar uma entrada de abertura, caso esse Bitcoin já abra nesses pontos e me dê um padrão realmente relevante ali de movimentação, um padrão gráfico dentro do que eu acredito, né? Dentro do que eu acredito pro dia, ali pode ser que caiba uma entrada de abertura, né? O que eu acredito para esse Bitcoin para segunda-feira e para semana, tá? Dentro do que ele está me demonstrando, galera, eu acredito numa continuidade dessa alta, tá bom? Isso aí no semanal. Ele já está com uma linha de tendência aqui, a gente já enxerga ela bem clara, ó, linha de tendência de alta, pode formar até um canal aqui, ó, né, meio assim, mais ou menos, mas acredito que ele esteja fazendo isso daqui, ó, tá bom? E aí vai subindo, cadenciado assim. Mas
Ele tá num fundo aqui, tá um canalzinho também, então acredito que ele busque este topo, tá bom? Caso ele rompa, a gente tem alguns padrões aí para estar buscando, tem pontos para buscar, ele pode trocar polaridade, dar continuidade para buscar talvez os 50%. Se ele abrir em ponto de 50 ou 38, cabe compra, buscando fundo como alvo. Se ele abrir aqui sem gap, ele tá acumulando aqui, pode ser para buscar o topo ou tá acumulando, aguardando aqui agora a 9 vindo, a 21 se aproxima para ele ter força para romper, dar continuidade aqui nessa correção. Então vamos aguardar como é que esse Bitcoin vai estar reagindo, como que ele vai estar se movimentando no dia, tá? A gente jogando aqui para os 5 minutos, a gente vê que ele acumulou bem legal aqui, né? Essa abertura do dia, ele abriu, segurou num ponto aqui e já caiu, e aí segurou neste fundo. Então aqui deste fundo acredito que ele possa buscar o topo sim. Vamos aguardar e ver como que ele vai estar abrindo na segunda-feira, tá certo? Pessoal, espero ter agregado novamente com vocês, tá? Lembrando, Bitcoin está no ponto comprador, não vejo vendas ali, tá bom? E está numa tendência de alta, pivô ali já confirmado. Dólar tá num ponto, para mim, vendedor, tá? Ou num ponto... Opa! O dólar, para mim, está no ponto vendedor, exatamente, né? No ponto vendedor, buscando fundo de lateralização. E o índice, para mim, está num ponto comprador, tendo em vista ali o fundo ao qual ele atingiu, né? Acredito muito que ele vai estar buscando o topo do canal, tá certo? Então, Bitcoin compra, dólar compra ou venda, e índice está num ponto de compra. Então revejam o vídeo, revejam as marcações aí das fibos, tá bom? A questão das médias, igual eu falei, não vou estar falando agora nem fazendo as marcações. Façam vocês ali, vê se conflui com essas marcações de FIBO e pontos ali que eu acredito que seja relevante dentro do gráfico. Eu acho que dessa forma está ficando mais relevante, está agregando mais para vocês, tá certo? Um forte abraço, estudem muito e disciplina acima de tudo, galera.